Dudu, afinal, quais características eu tenho que ter para ser considerado uma pessoa autista? E aí, gente, tranquilo? Meu nome é Eduardo Lisboa Dantas, sou uma pessoa autista TDAH, tenho 24 anos e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios diagnósticos de autismo. Ou seja, o que você tem que ter, o que você tem que fechar de características para receber o diagnóstico de autismo. Bom, vamos iniciar do começo, né? Como diz aquele ditado. O critério diagnóstico de autismo, né, se divide em 5 grandes grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D e Grupo E. O Grupo A é composto por déficits na comunicação e interação social em múltiplos contextos e se dividem em 3 grupinhos. Déficits na reciprocidade socioemocional, déficits em linguagem não verbal, déficits na manutenção e compreensão de relacionamentos. O grupo B é composto por comportamentos restritos e repetitivos e se divide em 4 grupinhos: hiperfoco, transtorno do processamento sensorial, né, que é a hiper ou hipossensibilidade sensorial, aderência à rotina e movimentos estereotipados. O grupo C é composto por que essas características têm que estar presentes desde o início da sua vida. O grupo D é que você tenha prejuízos efetivos na sua vida em mais de uma área. E o grupo E é que essas características não são melhores explicadas por deficiência cognitiva ou outra condição do neurodesenvolvimento. Agora a gente vai adentrar um pouquinho, exemplificar, né, sobre como essas características se manifestam na vida de um autista, certo? Bom, déficit na reciprocidade socioemocional se manifesta da seguinte maneira. Imagina que uma pessoa autista, quando perguntada se está tudo bem, ela não responde. Ou ela não inicia a conversa. Ela não gosta de small talk, né? Que é aquela conversa de elevador que a gente sempre tem. Ah, o clima tá quente hoje, né? Ou seja, quando tem esse tipo de pergunta e não há uma resposta para esse tipo de pergunta, configura-se como um déficit na reciprocidade socioemocional, porque falta uma reciprocidade socioemocional. O déficit na linguagem não verbal significa, por exemplo, se manifesta no seguinte exemplo. Imagina que uma pessoa autista está falando sobre o seu hiperfoco. E aí, a pessoa ao lado, que está ouvindo do hiperfoco dela, está assim, ó. Entendi. Percebam que a linguagem não verbal dela está indicando que ela não tem o menor interesse no assunto. Mas ainda assim a pessoa autista está falando sobre aquilo com todo afinco, com toda a felicidade do mundo. Isso é um déficit na linguagem não verbal. E o déficit na compreensão e manutenção de relacionamentos se manifesta da seguinte maneira. Imagina, por exemplo, que o autista está cansado, não consegue mais sair de casa, tem dificuldade de fazer amigos, né? E que por isso acaba se isolando do mundo. Isso é um déficit, né, na compreensão e manutenção de relacionamentos. O grupo B é composto por no mínimo 2 de 4 desses requisitos. 1. Hiperfoco. O que é o hiperfoco? Hiperfoco é quando você hiperfoca em determinado assunto. É quando você nem percebe o tempo passar enquanto você está lendo sobre determinado tema. A um ponto em que muitas vezes, galera, a gente se esquece mesmo até de tomar água, de comer, porque o nosso cérebro está tão focado em determinado assunto que a gente, né, nem percebe o tempo passar. Stims, ou movimento estereotipado, são movimentos que ajudam na autorregulação do autista. Existem vários. Por exemplo, tem esse daqui, ó.
que eu gosto de fazer muito com a mão. Tem esse daqui, tem o rocking, tem o flapping, enfim, tem vários estilos, né, que a gente faz que nos ajuda a nos regular no meio ambiente. A aderência à rotina, né, que é a característica que o autista tem de se manter na rotina e se ficar fora da rotina traz prejuízos para ele, como ele entra em crises, por exemplo. E também o TPS, né, que é hiper ou hipossensibilidade sensorial, que é quando você interpreta aquele estímulo com uma intensidade muito maior, o que causa grande sofrimento, né, o TPS. E aí, esses são os critérios diagnósticos do autismo. E obviamente você tem que ter prejuízos, né, que é o critério D. O critério C é o critério dessas características se apresentarem desde a mais tenra idade. E o critério E, por fim, é o critério de que essas características não sejam melhor explicadas por outras condições do neurodesenvolvimento. Então, quando você tem todas essas características, você se encaixa como uma pessoa no espectro do autismo. Ficou com alguma dúvida? Comente aqui nos comentários para a gente poder sanar. E manda esse vídeo para aquela pessoa que precisa entender o que é o autismo. Tchau!